Você sabia que 95% das pessoas já sentiram aquele tremor irritante no olho, mas apenas 10% realmente sabem o que está acontecendo? Se você está assistindo este vídeo, provavelmente faz parte dessa maioria que já experimentou essa sensação desconcertante e quer respostas concretas. Fasciculação palpebral. Essas duas palavras soam como algo saído de um filme de terror médico, não é mesmo? Quando você ouve esse termo pela primeira vez, pode imaginar alguma condição grave e assustadora. A verdade é que por trás desse nome científico intimidador, se esconde algo que praticamente todos nos já experimentamos. Aquele tremor involuntário na pálpebra que surge do nada e parece ter vida própria. Imagine seu olho como um teatro sofisticado, onde centenas de pequenos músculos trabalham em perfeita harmonia para criar cada movimento, cada piscar, cada expressão. Agora, visualize um dos músicos dessa orquestra perfeita começando a tocar fora do ritmo, criando pequenos espasmos que você não consegue controlar. E exatamente isso que acontece com a fasciculação palpebral. Um ou mais músculos da pálpebra começam a contrair de forma descontrolada, como mensagens de WhatsApp chegando fora de ordem no seu celular. Esses espasmos geralmente duram alguns segundos ou minutos, podendo se repetir ao longo de horas ou até dias. O mais frustrante é que quanto mais você tenta parar, o princípio fundamental por trás desse fenômeno está na comunicação entre seus nervos e músculos. Seus músculos palpebrais recebem sinais elétricos constantemente do sistema nervoso, comandando cada movimento com precisão milimétrica. Quando essa comunicação sofre alguma interferência, os músculos começam a receber impulsos extras e desorganizados, resultando naqueles pequenos tremores que tanto nos incomodam. Você provavelmente já sentiu isso depois de uma noite mal dormida, de muito café ou durante períodos de estresse intenso. A cafeína, por exemplo, atua diretamente no sistema nervoso central, aumentando a sensibilidade dos neurotransmissores responsáveis pela contração muscular. Talvez tenha notado que o tremor aparece justamente nos momentos mais inoportunos, antes de uma apresentação importante ou durante uma conversa seria. Esses não são apenas coincidências, são pistas importantes sobre as causas desse fenômeno que nosso corpo usa para se comunicar conosco. O interessante é que esses episódios costumam durar entre alguns segundos a poucos minutos, mas podem se repetir ao longo do dia, dependendo dos fatores desencadeantes presentes. Dr. Carlos Mendonça, neurologista com 15 anos de experiência, atende diariamente pacientes preocupados com esses sintomas. Ele observa que a ansiedade em relação ao tremor muitas vezes intensifica o próprio problema, criando um ciclo que precisa ser compreendido. Para entender completamente o que acontece durante a fasciculação palpebral, pense em seus músculos palpebrais como mensagens sendo enviadas pelo WhatsApp. Em condições normais, todas as mensagens chegam na ordem correta, criando uma conversa fluida e coordenada. Quando algo perturba essa comunicação, algumas mensagens chegam fora de ordem, duplicadas ou no momento errado. Essa analogia reflete com precisão o que acontece em nível celular. Seus músculos palpebrais contêm milhares de unidades motoras, pequenos grupos de fibras musculares controlados por um único neurônio motor. Quando esses neurônios se tornam hiperexcitáveis devido a fatores como fadiga, estresse, consumo excessivo de cafeína ou desequilíbrios químicos, eles enviam sinais descoordenados para as fibras musculares, como um grupo de WhatsApp onde todos falam ao mesmo tempo. O princípio da excitabilidade neural é fundamental aqui. Seus neurônios funcionam através de impulsos elétricos que viajam ao longo das fibras nervosas a velocidades impressionantes de até 120 metros por segundo. Quando esses impulsos se tornam irregulares ou excessivos, os músculos respondem contraindo de forma involuntária, e como se o sistema de mensagens do seu corpo começasse a enviar notificações falsas constantemente.
Dr. Carlos Mendonça explica que esse processo envolve neurotransmissores, substâncias químicas que facilitam a comunicação entre nervos e músculos, funcionando como tradutores especializados. A acetilcolina, por exemplo, a lei de Sterling aplicada aos músculos, estabelece uma regra fundamental. Quanto maior a tensão inicial em uma fibra muscular, maior será a força de sua contração subsequente. No contexto da fasciculação palpebral, isso significa que músculos já tensionados pelo estresse ou fadiga têm maior probabilidade de desenvolver espasmos mais intensos e duradouros. E um princípio que explica por que o problema tende a se agravar justamente quando mais precisamos de tranquilidade. Dr. Carlos Mendonça observa que existe também o princípio da somação temporal em neurologia, quando múltiplos impulsos nervosos chegam em rápida sucessão ao músculo. Eles se somam, criando uma contração mais forte que o normal. Nos casos de fasciculação palpebral, isso pode transformar pequenos tremores imperceptíveis em movimentos claramente visíveis e incômodos, como várias notificações chegando simultaneamente no seu celular. O limiar de excitação neural representa outro conceito crucial. Cada neurônio possui um ponto específico em que decide disparar ou permanecer em repouso. Fatores como desidratação, excesso de cafeína, deficiência de magnésio ou falta de sono podem baixar esse limiar, tornando os neurônios mais propensos a disparar impulsos desnecessários. E como ajustar a sensibilidade de um alarme? Quanto mais baixo o limiar, mais facilmente ele será ativado por estímulos menores. A interação entre estes três mecanismos cria um ciclo onde cada contração aumenta a predisposição para a próxima, explicando a persistência característica destes espasmos palpebrais. Marina, uma executiva de 42 anos, descobriu na prática como a fasciculação palpebral se manifesta no mundo real. Durante uma semana particularmente estressante no trabalho, com apresentações importantes e prazos apertados, ela começou a notar pequenos tremores em sua pálpebra direita. O que começou como um incômodo sutil transformou-se em algo perceptível para colegas, afetando sua confiança em reuniões importantes e criando um ciclo de ansiedade crescente. Marina relatou que os espasmos se intensificavam justamente nos momentos mais críticos, como durante videoconferências com a diretoria. Dr. Carlos Mendonça explica que o caso de Marina ilustra perfeitamente como nossa era digital intensifica esse problema. Passamos em média 8 horas por dia olhando para telas, reduzindo nossa frequência de piscadas de 15, 20 vezes por minuto para apenas 5, 7 vezes. Essa redução dramática cria ressecamento ocular e tensão muscular, estabelecendo as condições ideais para fasciculados palpebrais, como um motor funcionando sem lubrificação adequada. Profissionais que alternam entre computador, tablet e smartphone enfrentam um desafio ainda maior. A tecnologia moderna nos expõe a outro fator crítico: a luz azul emitida por dispositivos eletrônicos. Estudos mostram que essa exposição prolongada pode alterar nossos ritmos circadianos, prejudicando a qualidade do sono e aumentando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. No ambiente de trabalho contemporâneo, o consumo excessivo de cafeína tornou-se praticamente uma norma cultural aceita sem questionamentos. Marina consumia cerca de 4 xícaras de café por dia, sem perceber que a cafeína é um estimulante direto do sistema nervoso central. Em doses elevadas, pode causar hiperexcitabilidade nos neurônios motores, precipitando episódios de fasciculação palpebral como uma reação em cadeia descontrolada. Doses superiores a 400 mg diários, equivalentes a aproximadamente 4 xícaras, podem desencadear esses sintomas neurológicos. A pressão social também desempenha um papel significativo e frequentemente subestimado. Marina relatou ao Dr. Carlos Mendonça que a preocupação com a percepção dos colegas sobre seu tique criava um ciclo vicioso de ansiedade, que por sua vez intensificava os espasmos.
Esse fenômeno demonstra como fatores psicológicos podem amplificar manifestações físicas aparentemente simples, criando uma espiral descendente de preocupação e sintomas. O cortisol liberado durante episódios de estresse agrava ainda mais a contração muscular involuntária. Pause o vídeo agora e observe. Você está sentindo tensão nos olhos neste momento? Quantas vezes você piscou desde que começou a assistir? Essa simples verificação já pode revelar muito sobre seu estado atual de tensão ocular e predisposição para desenvolver fasciculados palpebrais. A regra da adaptação muscular também entra em jogo de: vamos realizar um experimento mental fascinante para compreender melhor a fasciculação palpebral. Imagine que você pode reduzir-se ao tamanho microscópico e viajar pelo interior do músculo orbicular do olho, o principal músculo responsável por fechar suas pálpebras. Você se encontraria em um mundo de filamentos de atina e miosina, as proteínas que geram a contração muscular, organizadas como cordas entrelaçadas em padrões geometricamente perfeitos. Dr. Carlos Mendonca nos guia nesta jornada mental. Visualize-se observando a junção neuromuscular, o ponto onde o nervo encontra o músculo. Em condições normais, você veria pequenas vesículas liberando acetilcolina de forma ritmada e controlada, como gotas de chuva caindo em intervalos regulares e previsíveis. Cada gota ativa receptores específicos, gerando contrações suaves e coordenadas. E um baile molecular de precisão impressionante, onde milhares de fibras musculares trabalham em perfeita sincronia. Agora imagine que Marina, nossa executiva estressada, está passando por um período de alta tensão. Neste cenário, você observaria um ambiente químico completamente alterado. Os níveis de cortisol elevados estariam interferindo na regulação normal dos neurotransmissores, como uma tempestade química perturbando a comunicação celular. As vesículas de acetilcolina começariam a se liberar de forma irregular, como uma torneira com defeito pingando em agora. Imagine que você e um detetive investigando o caso do tremor no olho de Helena, uma enfermeira de 42 anos. Você tem 3 suspeitos principais: estresse crônico, deficiência de magnésio e fadiga ocular. Cada um deixou pistas específicas no local do crime. O músculo orbicular do olho direito de Helena. O primeiro suspeito, estresse crônico, deixou como evidência os níveis elevados de cortisol no sangue de Helena. Este hormônio do estresse atua como um sabotador silencioso, interferindo na comunicação normal entre os neurônios motores e as fibras musculares, e como se alguém estivesse interferindo nos sinais de rádio entre a torre de controle e o avião, causando confusão na comunicação vital. Durante plantões noturnos intensos, o cortisol de Helena permanece constantemente elevado, perpetuando esse ciclo vicioso de interferência neural. O segundo suspeito, deficiência de magnésio, deixou sua marca na forma de contrações musculares involuntárias em outras partes do corpo de Helena. O magnésio atua como um mediador de paz entre cálcio e músculos, regulando a entrada e saída desses íons das células. Sem magnésio suficiente, o cálcio invade as células musculares sem controle, causando contrações desnecessárias como um sistema de segurança com defeito. Helena relata também cãibras ocasionais nas pernas, fortalecendo essa hipótese investigativa. O terceiro suspeito, fadiga ocular, apresenta como evidência as longas horas que Helena passa olhando para telas de o estudo da fasciculação palpebral, representa um microcosmo da revolução que está acontecendo na medicina moderna. Dr. Carlos Mendonca observa uma mudança paradigmática, de uma abordagem reativa, que trata doenças depois que se manifestam, para uma medicina preventiva que interpreta sinais precoces do corpo com precisão crescente. Marina tornou-se um exemplo perfeito dessa nova abordagem, usando sua experiência para prevenir problemas maiores através de ajustes conscientes no estilo de vida. Através de tecnologias emergentes como biofeedback e monitoramento fisiológico contínuo,
estamos desenvolvendo capacidades sem precedentes para compreender esses sinais corporais sutis. Aplicativos móveis já conseguem detectar padrões em sintomas aparentemente menores, como fasciculados palpebrais, correlacionando-os com fatores como qualidade do sono, níveis de estresse e padrões alimentares, criando um mapa personalizado da sua saúde. Algoritmos de inteligência artificial analisam milhões de dados biométricos simultaneamente, identificando conexões imperceptíveis ao olho humano. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais, oferece esperança extraordinária para pessoas como Marina. Técnicas de mindfulness, exercícios específicos de relaxamento ocular e práticas de redução de estresse podem literalmente reprogramar nossos circuitos neurais, reduzindo a tendência a desenvolver fasciculados palpebrais. Pesquisas recentes demonstram que apenas 8 semanas de esta compreensão profunda sobre o tremor no olho revela algo muito maior sobre como nosso corpo funciona como um sistema interconectado e inteligente. Helena, nossa enfermeira, descobriu que seu olho tremendo não era apenas um sintoma isolado, mas um sinal de alerta do seu organismo pedindo atenção para o equilíbrio geral da sua saúde, funcionando como um sistema de monitoramento interno sofisticado. Quando entendemos que um simples tremor ocular pode estar conectado ao nosso nível de estresse, nossa nutrição e nossos hábitos digitais, expandimos nossa visão sobre medicina preventiva de forma revolucionária. Não se trata mais de tratar sintomas isolados, mas de reconhecer os padrões de comunicação que nosso corpo usa constantemente para nos informar sobre seu estado interno, como um painel de controle biológico personalizado que processa informações em tempo real. Este conhecimento nos empoderará para sermos detetives da nossa própria saúde. Cada pequeno sinal que nosso corpo nos envia, seja um tremor no olho, uma dor de cabeça recorrente ou uma mudança no sono, faz parte de uma linguagem sofisticada que podemos aprender a interpretar com crescente precisão. E como ter acesso ao manual de instruções do nosso próprio organismo, escrito especificamente para nossas necessidades individuais. Conte nos comentários. Qual situação mais causa tremor no seu olho? A próxima vez que seu olho tremer, você reconhecer um amigo tentando avisar que talvez seja hora de pausar, respirar fundo e cuidar melhor de si mesmo.